Bem-vindos ao nosso OAB Nacional Entrevistas. Nessa semana vamos falar sobre um tema bastante caro à sociedade brasileira, um tema que muitas vezes passa despercebido, um crime, algo grave que é feito contra as pessoas, mas nem sempre se consegue trazer à tona e se fazer o combate da maneira mais adequada. Estamos falando do tráfico de pessoas e para isso temos aqui hoje o Dr. Nilton Correia, que é o presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB, e a doutora Heloísa Greco Alves, da Coordenação de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoa da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. Sejam os dois muito bem-vindos. Bom, prazer estar aqui para esse debate. Queria começar falando o seguinte, muitas vezes quando a gente pensa em tráfico de pessoas, é algo que se pensa que está distante, não faz como outros crimes, não está muito no cotidiano do brasileiro. Esse tipo de crime é uma coisa mais de novela, é uma coisa pontual ou é algo que vem realmente crescendo no Brasil? Qual a situação real hoje? Olha, eu lhe diria o seguinte, com permissão da Luísa, eu acho que está sim no cotidiano da sociedade brasileira, lamentavelmente. Não está no cotidiano da comunicação. Há uma falha grande de comunicação, que é um dos itens que é fundamental na prevenção. Sim. Você orientar, você estabelecer informações concretas, não é para assustar, não é para criar um terror na sociedade, mas lamentavelmente isso está no cotidiano nosso e não tem sido muito informado, muito divulgado. Faz parte da realidade, só não está sendo visto da maneira adequada. Isso, há uma contenção de informações que é natural, porque as pessoas não querem, as famílias não querem divulgar muito, então talvez o Ministério da Justiça tenha dificuldade de ter um banco de dados muito ou do tamanho da verdade, mas precisamos comunicar um pouco mais. Na verdade, eu acho que ele é um crime que já acontece há muito tempo, né? Mas que o olhar, né, para se pensar em formas de prevenção, de repressão e atenção às vítimas, acho que no mundo é um pouco recente, se for pensar que o protocolo internacional que fala sobre esse crime, né, de 2000, e ele foi ratificado pelo Brasil em 2004, e a Política Nacional de 2006 é recente. Super recente. Né? Então é muito recente. E isso nós estamos falando da normatização, né, em relação ao crime. E aí tem o que o Dr. Nilton falou de como que as pessoas visualizam, como que as pessoas têm conhecimento, né, que hoje é muito... Fala em tráfico de armas, tráfico de drogas, isso é muito claro o que é esse crime para as pessoas, e o tráfico de pessoas ainda não. Né? Então, tem a questão da dificuldade mesmo, das denúncias, né? Das pessoas se reconhecerem na situação e denunciarem. Tem a dificuldade das pessoas terem conhecimento, e a gente vem com campanhas de prevenção e também situações para mobilizar e divulgar sobre esse crime para as pessoas terem conhecimento porque mesmo. Tal como alguns outros crimes, tem um certo lado perverso aí, digamos assim. Tem alguns crimes de violência sexual, por exemplo, que às vezes a própria pessoa tem uma certa dificuldade de denunciar. No tráfico de pessoa acontece isso muito também? Existe uma dificuldade da própria vítima, às vezes, se reconhecer nessa situação? Primeiro porque ela fala, eu sou uma vítima de tráfico de pessoas, isso não vai acontecer, né? Ela não vai chegar numa denúncia nesse ponto, que ela não é difícil a nuance entender como você configura esse crime. E outra, tem toda uma fragilidade, né? O tráfico, ele diz respeito a várias violações, né? A pessoa sofreu uma violação num deslocamento, ela foi explorada, seja o corpo dela numa exploração sexual, ou o seu trabalho, ou uma remoção de órgãos, então tem as modalidades de exploração. Então, tudo isso, a família está fragilizada, então para ela fazer essa denúncia, né, chegar a esse nível de compreensão de que ela teve uma exploração, isso é muito difícil, né? Quais são, assim, doutora, as características que a gente pode elencar para tentar perceber que uma pessoa está numa situação como essa? Bom, primeiro, nós estamos sempre diante de um quadro de vulnerabilidade das pessoas, né? E eu estou falando vulnerabilidade basicamente sociofinanceira, tá? Pessoas que estão em péssima situação de vida, pouquíssima ou nenhuma expectativa de melhora, então se oferta como uma mercadoria comum. O que é muito cruel no tráfico é que
as pessoas tomam uma feição de produto mesmo, uma mercadoria posta, exibida num tabuleiro da vida. As situações reais são muito para trabalho, que é a situação de trabalho análogo de escravo. Chama-se essa pessoa para uma oportunidade de emprego e quando chega lá a situação é diferente. Dificilmente há uma situação de força. Uma situação de força já seria um sequestro quase, né? Então, mas é o essa pessoa engano, seria aliciada. É o aliciamento, tá? A maneira de enganar. Até uma colega nossa usa muito assim que o traficante ele é como um camaleão, né? Ele consegue mudar a todo instante, você não tem um perfil. Se você for estabelecer assim, qual é o perfil do traficante? Cuidado, gente, uma pessoa assim é um traficante. Não, você não tem como desenhar um traficante. Ele muda, ele se altera, ele se ajusta, ele se adapta às situações. Se ele quer uma menina para a prostituição, ele age de maneira A, se ele quer para o trabalho, vai de maneira B, ele vai se ajustando. Então é para casos análogos de escravo, é para trabalho, é para prostituição, é para a venda de órgãos, que está se tornando uma coisa apavorante. É um grande mercado, lamentavelmente nós temos que usar essa expressão, é um grande mercado. Enfim, normalmente são essas as hipóteses para o tráfico. Teria que se prestar atenção em alguma característica mais específica no seguinte, proposta de trabalho para longe, sem participação de família ou muito tentadora. Existe alguma característica como essa nesse tipo de aliciamento? Hoje a linha do governo federal, mesmo nas nossas campanhas, né, a gente não utiliza muito o medo, né, de incutir o medo nas pessoas de não seguirem os sonhos. Que o tráfico ele diz respeito a isso, na situação de vulnerabilidade, porque uma pessoa tem um sonho e o traficante vai entrar exatamente aí. Né? Qual que é o sonho daquela pessoa? Eu vou oferecer. Né? Então, a gente tem que informar, a gente fala de viagem com segurança, né? Não vamos falar, não aceite uma proposta, mas corre atrás, né? Tenta verificar, se receber uma proposta, liga para... Buscar o maior número de informações Buscar o maior número de possível. informações, porque isso acontece. Eu acho que tem outra coisa interessante também que o Dr. Newton falou, que muitas vezes o crime ele não ocorre com grandes organizações criminosas, né? É uma pessoa próxima que pode te aliciar, é uma pessoa com quem você confia. Deve dificultar o combate, o que próprio discernimento. Claro, né? Pode ser uma pessoa ali da comunidade que você confia, que te apresenta uma proposta porque ela leu, que ela conheceu alguém que foi naquela situação. Então tem essa proximidade que também torna mais difícil, tanto o enfrentamento também. Eu vou chamar um rápido intervalo aqui e já voltamos com mais OAB Nacional Entrevistas.